Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Olha, tem muita coisa para falar desse Grande Prêmio da Alemanha, hein? Aliás, vamos ter coisa para falar durante toda a semana, porque foi uma corrida das mais polêmicas, uma corrida que durou basicamente 20 voltas, com muita emoção, graças à chuva, graças ao safety car, graças ao erro crasso do Vettel, graças àquela decisão do Hamilton de último instante de não parar para trocar pneus, enfim, uma vitória espetacular, uma das maiores da carreira do Hamilton, 66 vitórias na sua trajetória na Fórmula 1 e uma das mais importantes, sem dúvida. Foi apenas a sexta vez na história da Fórmula 1 que um piloto largou de 14º e ganhou a corrida. Só isso já mostra o caráter histórico de uma vitória dessa, mas vai além, né? Um piloto como o Vettel, da Ferrari, perder a corrida em casa, ganhando a prova, liderando quase todas as voltas, graças a um erro idiota, um erro bobo. Depois a vitória do seu grande rival, assumindo de novo a liderança do campeonato, tudo isso fez essa prova uma das mais legais, uma das mais marcantes dessa temporada. Vamos começar com o Vettel, vou explicar por quê. Vou começar com os perdedores para a gente deixar os vencedores para o final, né? O Vettel cometeu um erro muito feio. O cara estava numa condição de ampliar a sua liderança no Campeonato Mundial e foi o único piloto, pelo menos daqueles que se importam, que acabou sendo vítima de uma chuva que nem era tão intensa assim. E no estádio, numa curva de baixa velocidade, na frente da sua torcida, o cara pega e roda e perde a corrida. Bom, o que existe de positivo naquilo que dá para tirar de positivo naquilo que aconteceu com o Vettel? Primeiro, a Ferrari mostrou que está com um carro muito bom, muito forte, em diversos tipos de pista, em diversas condições diferentes, e isso ele mesmo disse, né? Olha, tudo bem, aconteceu, não vou perder o sono por causa disso. E a segunda coisa positiva é justamente isso, não perder o sono por causa de uma derrota, né? Não se derreter em lágrimas, ajoelhado ao lado do carro, se enfiar num buraco, essas coisas não precisa. Perdeu, aconteceu, não vai morrer por causa disso. E agora é hora de tentar juntar os cacos, como o Hamilton acabou fazendo, depois do problema, tem que falar depois, certo? Depois do problema que ele teve na classificação, quebrou o carro, largou em 14º, quase morreu, ajoelhou do lado do carro, ficou chorando aquela bobagem toda, e depois no dia seguinte estava lá ganhando a corrida. Quer dizer, é tudo uma questão de saber lidar com as adversidades, e me parece que o Vettel sabe lidar com as adversidades. Acho que isso vai acontecer já a partir da corrida desse final de semana em Budapeste, embora nessa prova da Hungria nem Ferrari nem Mercedes sejam as favoritas, né? É uma pista que é mais propícia aos carros da Red Bull, que tem um ótimo chassi, não precisa tanto de potência, uma pista muito sinuosa, todo mundo conhece a Hungria e tal, enfim, a gente deixa mais para o meio da semana. Então o Vettel encarou a derrota, né? Matou no peito e falou, bom, é isso, o erro foi meu, aconteceu, paciência, vamos para a próxima. Quanto ao Hamilton, fez uma corrida espetacular, sem dúvida, né? E a decisão que acabou sendo essencial para a sua vitória, de não parar no box no final da corrida, para colocar pneus intermediários ou para colocar um novo jogo de pneus de slicks, que era o que ele ia fazer. Esse foi o grande momento da prova, porque decidiu a corrida, né? O Hamilton, em condições normais, sem o Vettel bater, sem o safety car, sem chuva e tudo mais, chegaria em quarto ou quinto, né? Quinto, muito provavelmente. Mas ele foi conseguindo ganhar posições e tal, e nas últimas 20 voltas, graças a essa decisão de não fazer a segunda troca, e principalmente as decisões dos outros de fazerem a segunda troca, ele conseguiu essa vitória. Tem um ponto nessa corrida que vai gerar discussão durante meses ou semanas, talvez meses seja um exagero, que é o momento em que o Hamilton está indo para o box, entrando para o box, a equipe chamando box, e de repente ele cruza a grama e volta para a pista, sob safety car, né? Desiste do pit stop, porque houve uma confusão, a equipe não vem, no fim não foi, acabou no fundo, né? Em 2016, no Grande Prêmio da Europa, em Baku, ainda chamado Grande Prêmio da Europa, agora o Grande Prêmio do Azerbaijão, o Raikkonen foi punido por uma coisa semelhante, por uma manobra semelhante. Ia entrar no box, acabou desistindo, voltou e tal, tomou 5 segundos.
Por que isso não aconteceu com o Hamilton? A conversa com os comissários, e ouvir a equipe, ouvir o piloto, acho que isso acabou sendo decisivo, claro. Não houve uma vantagem do Hamilton em relação a ninguém pelo fato de ter desistido de entrar no box, cruzou a grama e voltou para a pista. Estávamos sobre o regime de safety car, todo mundo lento, ele não colocou ninguém em risco, ele não fechou ninguém, ele não, enfim, ele perdeu tempo, isso é claro, embora sob safety car. Então esses argumentos que a Mercedes usou foram suficientes para que ele não fosse punido. E, gente, há um componente político nessa história que ninguém deve desconsiderar, nunca, né? Corrida na Alemanha, terra da Mercedes, né? Tem tribuna Mercedes lá, aquela coisa toda linda. E o cara ganha a corrida, largando 14º. Vocês acham que alguém teria coragem, vocês acham que alguém teria coragem de desclassificar o Hamilton ou de puni-lo e tirar a vitória dele? Não. Mas a regra tinha de ser igual para todas. Sim, é verdade, isso no mundo ideal é assim, mas só que o mundo não é ideal, né? Há muitas punições leves para alguns pilotos de equipes de ponta, que nem no futebol. O nego rouba para time grande, é assim que funciona. Mas procurando ser bem honesto e justo nessa questão, de fato o Hamilton não levou vantagem em relação a ninguém por ter voltado para a pista, né? E não colocou ninguém em risco. Eu acho que isso deve ser levado em consideração, deve haver uma certa flexibilização nessas regras, que às vezes são muito draconianas, muito duras e tudo mais, e punem o espetáculo, né? O cara estava indo para o box, desistiu de ir para o box, voltou para a pista, ok, e daí, né? Mas a regra é clara. A regra é clara, mas ela fala também em condições excepcionais, né? Condições que permitem que isso aconteça. E isso abre uma brecha para várias avaliações subjetivas e tudo mais. Condições excepcionais, por exemplo, a gente pode considerar a condição de safety car. E isso fez com que o Hamilton voltasse à pista e desistisse do seu pit stop. Foi essencial, foi decisivo. Ele assumiu a liderança, ganhou a corrida. Ordens de equipe da Mercedes, da Ferrari, bom, também foram motivos de polêmica nessa corrida, mas a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos dessa semana. Como eu disse, foi uma corrida que teve muita coisa interessante, muita polêmica para se discutir, mas hoje, duas conclusões. Vettel errou feio, mas soube imediatamente reagir à cagada que ele fez. E a segunda conclusão, a decisão da FIA de não punir o Hamilton privilegiou o talento de um piloto, privilegiou a competência, privilegiou o espetáculo, né? E como as regras são claras, mas elas sempre têm uma brechinha, não dá para dizer que a decisão dos comissários tenha desrespeitado completamente as regras da Fórmula 1, tá bom? Parabéns ao Hamilton, né? Todo aquele cinema, aquele teatro, melhor dizendo, aquele mise-en-scène que ele fez no sábado, desnecessário, totalmente desnecessário, ele compensou com uma vitória espetacular nesse domingo, assumindo a liderança do campeonato de novo. Amanhã a gente volta com o GP às 10. Valeu, tchau!